Maravilha, glória a Deus. Continuamos na estrada e continuamos pensando, Pensando em Jesus, na sua bendita palavra, ajeitando aqui o fundo musical para não ficar muito alto. Nós estamos na unção de Timóteo, Também na unção de Ruth. E eu estava pensando aqui, concatenando algumas ideias, porque Bíblia faz-se desse modo, degustando, ruminando, conforme o escrito que Moisés escreve aos filhos de Israel, a palavra preferencialmente que ele usa sobre esta. Agora vem comigo, vamos lá. Pense na saga de uma família que tem por patriarca Elimeleque e por matriarca a Noemi. Pense nas relações e nas conexões e conecte-se, ligue-se a nós. Vamos contemporaneizar as ideias, porque a Bíblia ela é um livro seletivo, então ela não traz com minúcias, senão não havia espaço físico hábil que pudesse comportar todas as minúcias, as relações, enfim, o dia a dia dos personagens. E o livro de Ruth tem essa característica de ser bastante lacrônico, bastante resumido, tem um objetivo e vai honrar esse objetivo. Mas vamos lá. Elimeleque é um homem de posses, diz-nos a Bíblia, de propriedade, de possessões, casa-se com Noemi e provavelmente deveriam ter suas problemáticas diárias, mas tinham tudo para ser um casal feliz, formarem uma família feliz. Não sei ao certo porque que ele desejou colocar o nome pelo qual ele colocou os dois filhos, Malom e Quilion, definhado, doente, esses eram os termos usados, ou o significado desses nomes, aquele que vai morrendo, aquele que vai definhando-se, coisa do tipo, talvez uma doença física, não sei, a Bíblia não descreve nada sobre. Mas de repente a crise chega, e a crise ela não respeita faixa etariedade, status. O homem rico empobrece. Ao empobrecer, vai buscar refúgio onde refúgio não tem. Os filhos nascem, os filhos crescem. Com o crescimento dos filhos, a necessidade aumenta. Nesse tempo, a mão de obra é melhorada. Famílias normalmente viviam como se fossem clãs fechados. Então, na verdade, tinha-se filho preferencialmente do gênero masculino por causa da força brutal, serem másculos, serem fortes, para ajudarem nas lides, nos labores, nos campos, sendo que a agricultura, nesse tempo, sobretudo nessas terras, era a principal fonte de renda, agricultura, pastoreio, enfim, o serviço braçal. Os filhos crescem e, por certo, Elimeleque pensa consigo: meus filhos agora estão criados, cresceram, tornaram-se adultos, as demandas que eram grandes agora podem ser divididas, está tudo certo. Mas de repente a crise vem, solavanco da dor, a crise inesperada, sem prévio aviso, chega. Precisa rumar a uma outra cidade, segundo a sua concepção, ao invés de acreditar em Deus. Fazendo isso, o que você tem do lado de lá? Duas mulheres, Orfa e Ruth, casam-se com seus filhos. Agora ele não está mais na sua terra, seus filhos não estão mais sob seu controle. Essa casa, essa família passa-se 10 anos lá. Fica difícil de saber, textualmente falando, se os filhos casaram-se após a morte de Elimeleque ou não. Não sabe se é o certo. Pode haver até um pressuposto, uma pré-ideia, pela maneira que os fatos são apresentados, só que não tem como cravar isso. Mas fato é, há uma mudança de tempo, há uma mudança de lugar, há uma mudança sociológica,
há uma mudança. E agora, aquele homem que na matemática do casamento era 1, tornou-se 2 ao casar-se com sua esposa. Então você tem uma adição. Após a adição, você tem uma subtração, porque de 2 ou 2 carnes tornam-se uma. Olha as conexões. Tornando-se uma só carne, geram outras. Isso é, os filhos. Ao gerarem os filhos, o que vai acontecer? Seus filhos vão crescer naturalmente. E agora tem mais adição de agregados. Agora você tem 2 noras. Então a família aumenta de novo. Mas após a família aumentar, ela vai diminuir. E da forma mais dolorosa possível, por intermédio do velório. E morrem os 3 homens da casa: o pai, seus 2 filhos, deixando uma mãe sem filhos, deixando uma mulher sem marido e mais 2 noras sem o sogro e sem seus maridos. Então são 3 viúvas. Olha quantas conexões nós temos aqui. Naturalmente, essas mudanças requerem pensar, amadurecimento, atenção. Essas mudanças, essas mutações requerem adaptação. Não é mais só você e seu cônjuge. Agora você tem filhos. Não é mais só você, seu cônjuge e seus filhos. Você agora tem os agregados. Neste caso, noras. Em outros casos, genros. E a família parou por aí, porque não houve tempo de crescimento, pelo menos não em Moab, porque os filhos vieram morrer. Caso contrário, o ciclo natural é que viessem os netos. Então a família começa a crescer. Naturalmente você tem os desafios desse crescimento, porque crescer traz transtornos. Crescer requer adaptações, melhorias, amplitudes. Crescer dói. Fisiológica e biologicamente falando, crescer dói, mas faz-se necessário. Alguns crescimentos nos trarão desconfortos. Quando você era pequeno, você cabia lá no teu, você cabia lá na cama de bebê, você cabia lá no seu berçário. Agora não, agora você cresceu, crescer dói. O sapato que servia não serve mais. O problema é que esses desafios naturais ainda sofrem intervenções, e essas não se agendam. Essas ocorrem sem prévio aviso, via de morte. Então o desafio que já era desafiador, desculpa a redundância, torna-se ainda mais desafiador, torna-se mais difícil ainda. E a questão é: difícil não é viver, difícil é conviver. E alguém já disse que mais difícil do que viver ou vier a existir é sobreviver e não inexistir. Isso é não deixar de viver, não deixar de existir. É por isso que eu preciso necessariamente confiar em Deus. É por isso que eu preciso crer em Deus, confiar nele. É por isso que eu preciso descansar nele. É por isso que eu preciso incluir ele, porque na verdade eu fui incluso por ele. Porque esses desafios acontecem. Por mais organizado financeiramente que você seja, como era o caso de Elimeleque, a fome, a crise, ela não respeita conhecimento de causa, não respeita nada. Foi como recentemente nós passamos, por períodos pandêmicos. E o que houve ali? Houve uma pandemia, e na pandemia você não tem respeito de idade, classe social, entendeu? Condições intelectuais. Então é por isso que eu preciso de Deus, porque naturalmente já é difícil. E quando ocorre aquilo que está além do premeditado, e quando acontece algumas coisas que está além do previsto, por isso é chamado imprevisto.
É por isso que eu preciso de um Deus que não é pego de surpresa. Porque eu, na condição de pai, posso ser pego de surpresa. Eu, na condição de marido ou de filho, posso ser pego de surpresa. Como um profissional do ramo, posso ser pego, melhor dizendo. Preso não, pego. De surpresa. Por isso que eu preciso de um Deus absoluto, de um Deus soberano, que não improvisa, que tem seus recursos próprios, que não sofre como eu sofro, que não vai deteriorando-se, que não envelhece, como disse Isaías, que não se cansa. Eu preciso desse Deus para as lides da minha vida, para as dificuldades e para os desafios. Nada melhor do que um Deus poderoso como o nosso. Então recuar não é opção, fugir não é a rota melhor. O melhor é estar no centro da vontade de Deus. Quando a família nos trilhos tem desafios, nos trilhos, no seu caminho, já vai encontrar percalços. Imagine fora dos trilhos. Mas há um Deus que é capaz de corrigir os nossos desafios e desvios, melhor dizendo. Há um Deus que é poderoso para corrigir, para nos alinhar os nossos desvios de conduta, de caráter, enfim, de propósitos, de projetos. E há um Deus que é capaz de nos auxiliar, de nos ajudar, de nos abençoar e de nos fazer triunfar nos desafios da vida. E é este Deus, é neste Deus que eu desafio-te a confiar nele. Acredite, se é um desafio confiar em Deus, não confiar nele é um desafio quase que insuperável. É um desafio que não tem como vencer, como triunfar. Então, se você quiser, diante dos desafios da vida, triunfar e vencer, confie em Deus. Romanos 8,37, nele nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.